Olá, pessoal! Neste vídeo, eu quero apresentar para vocês uma proposta de alfabetização denominada As Letras Falam. E para que eu possa apresentar a proposta para vocês, eu gostaria de falar um pouquinho sobre como ela foi criada, como ela foi desenvolvida. Eu sou fonoaudiólogo, trabalho com as questões da linguagem oral e as questões da linguagem escrita. Para essas crianças que têm problemas de desenvolvimento, de linguagem ou transtornos do neurodesenvolvimento de uma maneira geral, desenvolver linguagem oral já é um desafio e aprender a ler e escrever é um desafio ainda maior. Ou seja, a vida toda, eu tenho muitos anos já de vivência na profissão, a vida toda aí envolvido com essas questões da aprendizagem e o grande desafio que é ensinar a ler e escrever. Nós temos, portanto, aí uma configuração muito grande de crianças que chegam nessa etapa da vida tão importante, tão fundamental, e que começam a apresentar limitações significativas, ou porque não conseguem ser alfabetizadas, ou porque a alfabetização também não se consolida. Então, ao longo dos anos da minha experiência, eu fui desenvolvendo formas de agir, de atuar. É claro que a gente não faz simplesmente um conjunto de exercícios para aplicar, né, no trabalho com as crianças. Na realidade, nós vamos buscar fundamentação na ciência, naquilo que se estuda, naquilo que se pesquisa, naquilo que se descobre a respeito dos processos envolvidos na aquisição da linguagem oral, na aquisição da linguagem escrita, e vamos transformando ou transpondo esses conhecimentos para uma proposta de atuação, uma proposta de intervenção que possa ajudar essas crianças. Então, esse é o histórico. Trabalho já há muitos anos com crianças com problemas, e, na realidade, esse trabalhar com crianças com problemas nos leva à constatação de uma realidade também bastante marcante na educação brasileira, de que nem toda criança que nos procura, ou procura o fonoaudiólogo, ou o psicopedagogo, o pedagogo, professor particular, enfim, que vai, o psicólogo, que vai buscar alguma complementação, algum reforço, algum tratamento, não necessariamente todos têm algum transtorno do neurodesenvolvimento, como dislexia, transtornos específicos de aprendizagem ou outras alterações que justifiquem o não aprender. Nós temos as chamadas dificuldades escolares, são crianças com excelente potencial de aprendizagem, mas que estão travadas. E muitas são as razões. E uma das principais razões, ou uma razão sempre muito presente, é a questão de como se está alfabetizando essas crianças, qual a proposta que está sendo colocada para elas, de modo que elas não conseguem caminhar, evoluir aí nessa sua progressão. Então, na realidade, a metodologia passou a se estender não só para as crianças que têm problemas de aprendizagem, efetivamente, como aquelas também com dificuldades escolares, que na realidade é muito mais um problema de ensino do que de aprendizagem. E automaticamente, claro que com a aplicação, divulgação do método, ele passou também a ser utilizado na educação regular, ou seja, na alfabetização regular de crianças aí no final do ensino infantil ou no primeiro ano do ensino fundamental. Como nós baseamos toda a atividade, todo o projeto em cima daquilo que é o conhecimento científico, das evidências que nós temos em relação aos processos cognitivos e linguísticos envolvidos na alfabetização, na realidade, toda essa proposta, esse programa é bastante pertinente àquilo que a BNCC, não é, a Base Nacional Comum Curricular, estipula para os 2 primeiros anos do ensino fundamental. Portanto, todas as atividades que a metodologia propõe contemplam aquelas habilidades e competências que a BNCC estabelece para essas etapas iniciais, tendo como objetivo ensinar a codificação, ou seja, a transformação de sons em letras, e a decodificação, que é a transformação das letras em sons. Mais especificamente, ensinar a ler e ensinar a escrever. Portanto, essa metodologia passa a ser também agora empregada, ou já está há algum tempo sendo empregada no ensino regular.
E é claro que a gente pode falar também dos resultados que a gente obtém. Como eu estava dizendo para vocês, metodologia, método, não é simplesmente uma sucessão de exercícios. Na verdade, método é um conjunto de procedimentos, passo a passo, sistemáticos, organizados, onde cada passo depende daqueles que já foram dados e prepara os passos seguintes. Então, não é simplesmente um conjunto de atividades que a gente aplica ao bel prazer. É um conjunto de atividades pensado, repensado, tendo como referência os objetivos, que competências nós queremos desenvolver nas crianças. Então, nós queremos desenvolver competências ligadas a habilidades metafonológicas, por exemplo, consciência fonológica, memória fonológica, nomeação rápida. Então, nós vamos desenvolver atividades que contemplem esses objetivos. É assim que a proposta, as letras falam, foi desenvolvida ao longo do tempo, levando em consideração todos os objetivos ou que são as competências ou habilidades que nós queremos desenvolver nas crianças, sabendo que essas competências e habilidades são fundamentais para o processo de alfabetização, que, seguindo a definição da BNCC, seria preparar a criança para decodificar, fazer leituras, e preparar a criança para codificar. E de modo que ela venha a ganhar fluência leitora e compreensão leitora, que é o objetivo final, e também que consiga se expressar via escrita, construindo textos com autonomia, ou seja, textos de autoria, que ela seja capaz de dizer aquilo que ela pensa para alguém poder ler e, enfim, ter ideia do que é que se passa na cabeça da criança em termos da produção de textos. Então, vamos conhecer um pouquinho mais dessa proposta, de uma maneira geral, porque eu estou preparando vídeos de cada uma das etapas das letras falam, para que a gente possa se aprofundar um pouco mais naquilo que é a proposta de cada uma das etapas e como elas, das etapas ou fases de aplicação da metodologia e como elas se articulam para que a gente atinja o objetivo final, que é fazer com que as crianças ganhem autonomia para ler e para escrever. As letras falam é um material como está sendo colocado visando a alfabetização de crianças, quer seja no ensino regular, quer seja crianças com problemas de aprendizagem, e está em dois formatos. A publicação que está em dois formatos. O primeiro formato que vocês veem é esse de capa azul, é um PDF acessível diretamente e gratuitamente no site da editora Phonics. Nesse manual, nós encontramos toda a base teórica, toda a fundamentação científica para o desenvolvimento da metodologia, assim como nós encontramos uma listagem de todas as atividades, uma por uma, o que é que se pretende com cada atividade, quais são os objetivos. Tem também sugerido como realizar a atividade e o que se espera em termos de avaliação, que resultado que nós vamos obter no final daquele grupo, daquele conjunto de atividades. O que é que nós esperamos que a criança melhore ou ganhe de habilidades. E nós temos aqui o caderno de atividades, é o caderno na forma impressa, né? Está lá um espiral que a criança manipula, é o caderno dela, onde ela escreve, ela desenha, ela pinta, ela lê, faz textos, aí dependendo do nível que ela se encontra. Esse material, as letras falam, está dividido em etapas. Na verdade, são 6 etapas, que somam 384 atividades. No total, nós temos 384 atividades, distribuídas da seguinte maneira. Na parte 1, é a parte na qual nós desenvolvemos habilidades metafonológicas, com sílabas, com rimas e com fonemas. São 168 atividades. Lembrando que a nossa escrita é uma escrita de natureza alfabética. As escritas de natureza alfabética têm forte demanda de habilidades metafonológicas, de conhecimento de letras e de correspondência fonema-grafema. Então, nós vamos encontrar na parte 1, na parte 2 e na parte 3 o desenvolvimento dessas competências. Então, aqui a parte 1, nós estamos focados na oralidade, em habilidades orais, auditivas, da criança falar palavras, dividir em sílabas, identificar fonemas, identificar a mesma sílaba ou o mesmo fonema em diferentes posições,
identificar rimas, compreender o que acontece com as palavras quando nós acrescentamos sílabas, ou quando nós tiramos, ou quando invertemos sílabas. E na medida que ela domine as sílabas, a gente parte para os fonemas, que requerem, demandam uma competência fonológica, de consciência fonológica mais refinada. Então, essa é uma parte ligada aí a habilidades orais, auditivas, né, que nós chamamos de habilidades metafonológicas. A parte 2 é o desenvolvimento de conhecimentos a respeito das letras. Ora, para poder escrever, a criança tem que conhecer letras. O que é letra, para que serve a letra, o nome da letra, que letras podem ser desenhadas ou escritas de maneiras variadas, que tem letra chamada maiúscula, letra chamada minúscula, que tem uma turminha que se chama vogal, outra turminha que se chama consoante. Enfim, conhecer esse universo das letras para chegar na etapa 3, que é uma etapa de correspondência fonema-grafema. Então, na parte 1, nós falamos de linguagem oral, de consciência fonológica, de habilidades metafonológicas. Lidamos com o mundo dos sons, não falamos em letras. Na parte 2, nós falamos em letras, não falamos em sons. Agora é letra, nome da letra, para que serve a letra, desenhar a letra, identificar as letras. E na parte 3? Na parte 3 nós fazemos o conhecimento, ou melhor ainda, nós fazemos o casamento de todas aquelas habilidades de linguagem oral, metafonológicas que a criança desenvolveu, com o conhecimento a respeito do universo das letras. Aí nós fazemos a correspondência fonema-grafema. Então, nesta parte do programa, sempre que nós falamos em som, nós também falamos em letras. Sempre que nós falamos em letra, nós falamos em sons. Então, identificou um som, qual a letra que escreve, identificou uma letra, que som que ela escreve. Aí são 93 atividades. A parte 4 é a consolidação do processo alfabético, porque aí nós chegamos nessa etapa 3 ao nível alfabético de escrita. A criança começa a escrever naquilo que é denominado nível alfabético de escrita, compreendendo as relações entre letras e sons. Agora, tem que aperfeiçoar, tem que sistematizar, tem que consolidar esse processo. Então, nós trabalhamos fortemente com os grupos silábicos, 19 grupos silábicos, para a criança ganhar aí essa consistência nas correspondências fonema-grafema e começar a compreender de uma maneira mais facilitada e mesmo memorizar padrões silábicos, que é reforçado na quinta parte, quando nós acrescentamos a diversidade silábica e não só apresentar simplesmente vogais como sílabas ou consoantes e vogais. Aí a gente já começa a fazer uma variação de outros padrões silábicos que nós encontramos para que a criança se familiarize com esses padrões e tenha uma facilidade muito grande de identificar sílabas em palavras, de poder atribuir o som apropriado àquela sílaba de uma maneira rápida. Para que isso? Para ganhar fluência. Fluência leitora, na medida que a criança tem facilidade de reconhecer partes de palavras e palavras como um todo, e fluência na escrita, na medida que ela tem facilidade para evocar a ortografia, as imagens visuais das palavras ou das partes das palavras. E nós temos a parte 6, finalmente, que é botar tudo isso em prática. Como botar tudo isso em prática? Horas. Vai botar em prática fazendo o quê? Lendo e escrevendo. Então, são atividades de escrever palavras, escrever frases, escrever textos, ler palavras, ler textos menores, como charadas, pequenos problemas, e ler textos maiores, né, como contos. E aí nós completamos esse programa, assim, com a finalidade de que a criança alcance um nível em que ela tem autonomia para ler e autonomia para escrever. Muitas crianças têm uma dificuldade muito grande, não dá para começar a alfabetizar de imediato. Então, nós propomos, até como um facilitador, atividades facilitadoras. Então, atividades linguísticas cognitivas que possam ajudar a criança a desenvolver aí competências que serão facilitadoras, que poderão ajudar no processo de alfabetização propriamente dito. E essa publicação, essa metodologia, tem o nome de Pensando em Imagens, Sons, Palavras e Letras. Foi desenvolvido por mim, pela professora doutora Angélica Galindo e pela professora doutora Bianca Queiroga. Nós desenvolvemos
tanto para preparar a criança no ensino regular, preparando para a alfabetização, como também trabalhando com crianças com problemas de aprendizagem, transtornos do neurodesenvolvimento, e que a defasagem linguística cognitiva é muito grande e que precisam de mais informação, de mais conhecimento para poder caminhar favoravelmente no processo de alfabetização. Então, nós temos aí o caderno laranja, que é o caderno do aplicador, onde são atividades oralizadas, envolvendo aí consciência fonológica, consciência sintática, consciência morfossintática. E nós temos o caderno da criança, no qual ela também atua, desenhando, pintando, escrevendo, fazendo, enfim, atividades, e que tem muito de processamento visual e de conceitos fundamentais para compreender todas as relações e conhecimentos que estão envolvidos no processo de alfabetização. E, finalmente, para completar aqui os programas, nós encontramos o Descomplicando a Escrita, que é um conjunto de atividades voltadas para melhorar a competência ortográfica das crianças, corrigir os erros, aqueles erros que são esperados e aqueles erros que a gente não espera mais e que as crianças, mesmo assim, continuam fazendo, como no caso das desortografias que acompanham as dislexias. Então, aí nós temos um conjunto de materiais voltados para garantir a alfabetização e para garantir digamos assim, a ortografização, que, de acordo com a BNCC, é a continuidade da alfabetização. A proposta das letras falam é, de fato, facilitar o processo de alfabetização de uma maneira sintética, aplicado e desenvolvido inicialmente para dar conta de crianças com transtornos de aprendizagem. Esse programa acabou se estendendo ao ensino regular. E o que nós podemos falar do sucesso clínico, tem sido relatado com muita frequência, toda a experiência e todos os resultados que podemos colher com a metodologia, assim como no ensino regular. Como eu já antecipei, novos vídeos estão sendo preparados, cada um deles enfocando com mais detalhes, parte por parte, dessa proposta metodológica para a alfabetização. Então, encontro vocês nas próximas gravações. Um abraço e até lá.